Certo, esta é a última atualização. O primeiro-ministro do Catar conseguiu o acordo do Irã para agir contra os PSCO. Proposta de trégua em uma conversa com Teherã. Relatos indicam que Trump informou ao Catar ou o emir do Catar que Israel havia concordado em um cessar-fogo e pediu ao Catar que ajudasse a convencer o Irã a aceitar oficialmente. Reportado a Reuters. Mais informações virão em breve. Trump e o vice-presidente J.D. Vance discutiram a proposta de cessar-fogo entre Irã e Israel com o emir do Catar após os ataques iranianos a uma base aérea no Catar há pouco. De volta. Então, esta é a última notícia novamente. De Catar. E está sendo relatado que o primeiro-ministro do Catar assegurou o acordo do Irã para uma proposta de cessar-fogo dos Isserinonewa em uma chamada com Teherã, que Israel havia concordado em um cessar-fogo e pediu ao Catar que ajudasse a convencer o Irã a também concordar. Mais detalhes virão em breve. Mas entendemos que Trump e o vice-presidente J.D. Vance discutiram a proposta de cessar-fogo entre Israel e Irã, com o emir do Catar após os ataques iranianos a uma base aérea no Catar há pouco tempo. Atualmente, esta é a situação que temos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez recentemente um anúncio sobre um cessar-fogo entre o Irã, EUA e Israel. E não o que você vê na sua tela. É uma postagem do presidente dos Estados Unidos. Vou repetir. A declaração diz o seguinte: em parte, parabéns a todos. Foi totalmente acordado entre Israel e Irã que haverá um cessar-fogo completo e total. Vou dar a vocês os prazos. Os prazos são aproximadamente 6 horas a partir de agora. Quando Israel e Irã tiverem encerrado e completado suas missões finais em andamento. Agora percebo que são menos de 5 horas. Durante 12 horas, quando a guerra será considerada oficialmente encerrada, o Irã começará o cessar-fogo. E na 12ª hora, Israel iniciará o cessar-fogo. E na 24ª hora, um término oficial da guerra de 12 dias será reconhecido pelo mundo. Durante cada cessar-fogo, a outra parte permanecerá pacífica e respeitosa, com a suposição de que tudo funcione como deveria. O que vai acontecer? Quero parabenizar ambos os países, Israel e Irã, por terem a resistência, a coragem e a inteligência para acabar. O que deve ser chamado de guerra de 12 dias. Esta é uma guerra que poderia ter se prolongado por anos e devastado todo o Oriente Médio. No entanto, isso não ocorreu. E nunca acontecerá. Então, neste momento, autoridades iranianas estão declarando que um cessar-fogo foi alcançado. Estamos esperando informações de Israel. Em relação ao cessar-fogo, se Israel fará um cessar-fogo. É uma situação de esperar e ver agora. Estamos de olho para ver se o primeiro-ministro de Israel fará uma declaração ou se as IDF farão uma declaração. Então vamos apenas ficar atentos às últimas novidades. À medida que tudo acontece. Dharamjot Kaur é nossa repórter na redação. Dharamjot Kaur, quais são as novidades? Bem, Eric, como você mencionou corretamente, estamos ouvindo confirmações de oficiais iranianos sobre o fato de que o Irã concordou com os termos do cessar-fogo. Agora cabe a Israel fazer declarações sobre se também aceitaram o cessar-fogo com o Irã. Contudo, é importante ressaltar que uma declaração oficial de ambos, Irã e Israel, ainda está sendo aguardada. O que estamos ouvindo até agora vem de oficiais iranianos que anteriormente falaram conosco quando citamos fontes que nos disseram que o Supremo do Irã, o líder, foi avisado do anúncio do presidente dos Issekumel
e que as negociações ainda estavam em curso. Então, há pouco, recebemos a confirmação de autoridades iranianas de que sim, um acordo preliminar foi estabelecido. Mas tudo isso ainda vem de oficiais ou legisladores no Irã e não é uma declaração oficial, que contém todos os detalhes e todas as disposições e ressalvas do cessar-fogo. Por outro lado, não recebemos confirmação ou negação de nenhum oficial israelense. Houve um silêncio total do lado israelense sobre o cessar-fogo. Acabamos de ver um relatório do New York Times há pouco, onde um oficial israelense se recusou a comentar sobre o progresso nas negociações do cessar-fogo até agora. Assim, há silêncio nesse ponto. Entretanto, ouvimos de Trump em sua extensa declaração que ele postou no Truth Social. Ele não apenas falou ou anunciou um cessar-fogo, mas também detalhou as disposições e o cronograma. Vimos em toda a postagem, se voltarmos àquela declaração que o presidente do CSIA fez, que um cessar-fogo começará em menos de 6 horas a partir deste momento, após o qual o Irã será a primeira parte a implementar o cessar-fogo nas primeiras 12 horas. Depois, Israel fará o cessar-fogo na 12ª hora. Isso continuará por mais 12 horas até completar um ciclo de 24 horas, após o que a guerra de 12 dias, segundo Trump, acabará oficialmente. Agora, ele também disse que a ressalva de 6 horas que falamos, Eric, é o fato de que todas as operações que ainda estão em andamento do lado iraniano ou israelense, seja qual for, podem ser finalizadas em menos de 6 horas a partir de agora. Também temos ouvido relatos simultâneos chegando, como o tweet que acabamos de ver do IDF, onde ainda pede aos iranianos de algumas regiões de Teherã que evacuem para operações militares que Israel precisa realizar nessas áreas. Assim, é evidente que ainda há muita atividade militar pendente de ambos os lados, o que pode explicar por que o presidente listou o prazo de 6 horas para que ambos os lados encerrem qualquer atividade que precisem encerrar, após o qual o cessar-fogo entrará em vigor. No entanto, ainda existem perguntas, Eric, a respeito de quais as principais cláusulas do cessar-fogo e quais são os pontos essenciais que Irã e Israel aceitaram. Se ainda existe um ponto de discórdia que ambas as partes não oficializaram em um acordo. Pois se olharmos para os últimos 11 dias de como essa guerra começou, qual foi a razão que Israel usou para justificar seu ataque? Seu ataque preventivo ao Irã foi o próprio programa nuclear que o Irã está desenvolvendo e a ideia, a acusação de que o Irã está se esforçando para se tornar uma potência nuclear, um país armado com armas nucleares. Esse foi o ponto crucial que levou Israel a atacar preventivamente o Irã. Apesar de o Irã ter negado várias vezes que não está tentando desenvolver uma arma nuclear, seu armamento nuclear e programa até agora são apenas por razões civis. No entanto, essa contenda é o cerne de toda essa guerra, Eric. Portanto, se isso foi resolvido ou não, essa será a maior pergunta pela qual aguardamos uma resposta. Número 2. Que tipo de decisão o Irã tomará agora em relação a duas áreas importantes das quais está pensando em se retirar? Primeiro, temos o Tratado de Não Proliferação, o NPT, que o Irã assinou como Estado-membro. Nos últimos dias, ouvimos que o parlamento do Irã estava considerando uma decisão de se retirar do NPT. O NPT essencialmente impõe uma condição aos Estados-membros de que, se ainda não são uma potência nuclear, não podem se tornar uma no futuro. Esse é o número 1. Em segundo lugar, toda a coordenação e cooperação com o órgão de fiscalização nuclear da ONU, a AIEA. Falamos sobre isso há algumas horas, sobre como os legisladores iranianos ainda estão considerando uma decisão sobre se querem ou não cooperar com a AIEA no futuro. As inspeções de seus locais nucleares. O chefe da AIEA nos falou várias vezes recentemente, Eric, onde ele soou um alarme sobre os ataques às instalações nucleares do Irã e como é necessário interrompê-los para evitar vazamentos de radiação e danos significativos, causado e danos colaterais às áreas residenciais e civis iranianas. Então, como tudo isso se desenrola ainda é uma grande questão, e ainda estamos esperando por respostas, o que explica por que as declarações oficiais de ambos os países são algo que todos estão acompanhando de perto sobre o que Israel e Irã vão dizer. E se houver alguma ressalva ou ponto de impasse que possa possivelmente prejudicar o acordo de cessar-fogo, se isso foi resolvido ou não, é a grande questão agora. BJ,
tem algo muito interessante que eu compartilhei com nossos espectadores há algum tempo. O primeiro-ministro do Catar garantiu o acordo do Irã para a proposta de cessar-fogo dos ICASTs EWA em uma ligação com Teherã. Relatos indicam que Trump informou ao Catar que Israel aceitou um cessar-fogo e pediu ajuda do Catar para convencer o Irã a concordar. Isso é realmente interessante. Com certeza, Eric. Claramente, quero dizer, houve muitas conversas acontecendo. Também relatamos nos últimos dias e nas últimas horas como os EUA. Oficiais têm estado constantemente em contato com os oficiais iranianos também. E claramente, eles têm se comunicado abertamente com seus homólogos israelenses. Vimos a estreita cooperação entre os EUA e Israel nos últimos dias. Mas, no geral, isso apenas demonstra que não importa qual fosse a situação no terreno e as declarações duras que estavam surgindo, as negociações continuavam. A diplomacia ainda era algo que todos os países estavam priorizando para desescalar a situação o mais rápido e o máximo possível. Dito isso, o Catar claramente desempenhou um papel muito importante nisso. De fato, o Ministério das Relações Exteriores do Catar fez uma declaração interessante após o ataque do Irã à base americana em Doha. O Ministério das Relações Exteriores do Catar disse que não importa quais ataques ocorram ou qual seja a situação, ainda desempenharemos nosso papel como negociadores. Acredito que isso deveria ter sido um sinal do que está por vir, indicando que a diplomacia ainda será perseguida. E eu acho que em menos de 2 horas após a declaração do Ministério das Relações Exteriores do Catar, estamos vendo a diplomacia nos bastidores, se desenrolar após os EAU. O presidente anunciou o cessar-fogo entre Irã e Israel. Portanto, o papel do Catar claramente tem sido muito importante aqui, como o Catar tem desempenhado um ato de equilíbrio crítico entre Irã, Israel e EUA, para tentar assegurar que a guerra em Oeste Ásia não se transforme em outro problema regional no país. O Catar teve um papel importante, mas novamente a questão é: quando será a aceitação oficial, comentários ou qualquer declaração que o Irã e Israel tenham que emitir? Quando ouviremos de suas lideranças qual é a posição oficial deles sobre o cessar-fogo anunciado?